pra você. Tem um sol nascendo no teu peito. Cada passo teu faz o mundo ver que amor é força, que amor é jeito. Respira fundo, deixa entrar a luz que sempre. Oi, 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 bem-vindos a mais um episódio de Mudando de Assunto Pode. Comigo, Suzela Lisboa, e com ela, Amanda Sanches. a Mandita. Seguimos com temas, assim, importantes. Sim, Você compartilhou comigo essa semana. É um tema que precisa ser falado, dividido, compartilhado. Conta pra gente, dá essa introdução aí. Do que vou você deixar. passou essa semana com as crianças. É um tema que é muito difícil para mim falar. Eh, e, enfim, mas eu vejo aqui a nossa conexão, o nosso canal como um propósito, como o último tema que falamos, né, que foi um assunto aí delicado, um assunto pouco falado, então eu acho que venho aí nesta mesma linha de dividir com vocês para que a gente possa pensar diferente e, neste caso, agirmos diferente, principalmente porque acredito que a maioria das pessoas que nos escutam aqui ou são imigrantes ou são mães. Então eu acho que é pensando nisso que eu venho dividir aí com vocês. Eh, Saída da escola não é a primeira vez que acontece. Mas as outras vezes que aconteceram foram todas direcionadas a mim. Já falei aqui com vocês sobre a minha questão com o meu cabelo. "Ai, como é lindo o seu cabelo e tal", mas eu sofri uma vida inteira preconceito por causa do meu cabelo. Eu sempre fui colocada numa situação ali que uma vez o Daniel me trouxe essa visão e eu não tinha essa visão tão clara, mas eu sou uma pessoa de pele clara. Mas a minha raça é negra. Mas eu nunca tive esse entendimento dentro de casa. Então eu sempre fiquei numa dualidade, eu não era negra, mas eu também não era branca, sabe, por causa do meu tom de pele, mas eu tenho traços, eu tenho um cabelo crespo, que eu não sou nem Ela tá em preta nem cima do muro, né? eu não sou nem preta nem branca, mas a minha raça é negra. Hoje eu tenho esse entendimento, mas mesmo assim eu tenho uma dificuldade de aceitação com o meu cabelo. Me amo com o cabelão, meus filhos me amam com o cabelão, mas eu recebo olhares, eu recebo comentários, eu recebo risadas, principalmente na saída da escola. Então eu já tinha visto apontando Em o um dedo. ambiente que deveria ser diferente, né. Pois é. E já sofri risadas, você vê que eles estão te apontando, rindo de você, rindo do seu cabelo. Mas quando é a mim, eu acho que me dói, mas vida que segue. Mas essa semana aconteceu com os meninos, eles não ouviram. Aham. Mas foi direcionado a eles, e aí me levou para um outro lugar muito muito ruim, assim, sabe. A gente estava saindo da escola, e aí eles começaram a falar. 2 meninos subiram num patinete, e aí eles falaram para esses meninos: "Mira, que monos". Kimonos. Monos é macaco, mas quando você fala de uma forma carinhosa, você está falando: "Mira, que fofos. Olha que fofinhos, olha que bonitinhos". Então o mono tem esse peso. Só que aí um outro menino virou e falou assim: "Mira, no estes son monos. Mira los pelos de monos". Olha esses cabelos, cabelo de macaco. Esses sim são macacos. Isso Então foi isso que eu dentro da ouvi. escola, na saída e Fora. por Na jovens porta da fora? escola, na porta da escola, já fora da escola, mas eles estavam com uniforme. Eu olhei meio que assim de lado e eu vi, estavam com uniforme da escola dos meus, Anteriormente, você falou que passou por isso, foi também por também jovens? por esses mesmos jovens na Diferente. porta da escola, exatamente, na saída ali da escola. Tanto que às vezes eu, por meu subconsciente, né, o meu inconsciente fala: "Não sai por essa saída, sai por outra". E aí eu vou, dou toda uma volta pra não pegar essa mesma saída, porque é a saída do pessoal ali de Esso, então devem ter esses seus 13, 15 anos mais ou menos, sabe. E aí eu fui ouvindo isso e eles rindo, e eles falando, e chamando a gente de macaco, e falando do nosso cabelo, e falando. E aí eu percebi que o Antônio estava comendo a fruta dele e olhando pra eles. E eu assim, desesperada já, né.
E eu: "Vamos meninos, vamos, vamos", e falando em espanhol: "Vamos chicos, vamos, vamos". E aí quando saiu desses meninos, eles continuaram rindo e falando, e aí eu perguntei para o Antônio, eu falei: "Filho, você escutou o que eles estavam falando?" Aí ele: "Não mamãe, o quê?" Aí quando ele fez assim, eu falei: "Bom, ele não ouviu". Eu falei: "E você?" Aí o Bento também: "Não mamãe, o que que eles estavam falando?" Eu falei: "Não, é que eu também não ouvi". E passou. Cheguei em casa, não dava para conversar sobre esse assunto com o Daniel, não conversamos sobre. E aí no outro dia de manhã, entre eles vão escovar o dente, aí eu fui, me tranquei no banheiro com o Daniel, desabafei ali com ele a situação, enfim. E passei um dia, assim, péssimo, péssimo. Chorei muito, eh porque é aquilo, não é de agora. Eu tive uma vida, né, como eu falei aí, na minha família eu nunca tive esse entendimento da raça que eu era, da minha cor de pele, do poder que tinha o meu cabelo, porque meus pais não sabiam falar sobre isso. E a família as 2 famílias, para você entender, a família do meu pai é uma família majoritariamente branca. Então eles são brancos e se consideram brancos. Eles são morenos, mas eles se consideram brancos. A família da minha mãe, eles são morenos, mas eles têm muito mais traços indígenas. A minha bisavó era índia. Então meu avô tinha o cabelo liso, a minha avó tem um cabelo um pouco crespo, mas o pai dela, que tinha o cabelo muito crespo, que dizem que é de quem eu puxei esse cabelo bem crespo, mas ele também não era negro, ele era sarará, que é aquela misturaça de raça, que é o cabelo mais vermelho e tal. Então, são muitas misturas na minha família e eu não cresci tendo esse entendimento do poder que era o meu cabelo, da beleza que eu Aham. tinha. Então eu nunca soube o que eu era. Eu vim aprender muito sobre isso, convivendo com a família do Daniel, tendo aquele empoderamento de beleza, de força, de negritude, mesmo tendo essa dualidade, né, às vezes em brincadeiras ali: "Ah, mas você é branca, ah, mas você", e aí me vem uma raiva de tipo: "Eu não sou branca, eu sou negra. O meu tom de pele é marrom", igual eu ensino para os meninos, "mas a minha raça é negra". Mas eu não cresci com esse entendimento. E aí, na verdade, eu venho compartilhar essa situação não por: "Ai, pobrezinhos, ai, coitados, não, gente, não tô nesse lugar, não quero esse lugar. E não é também uma questão muito importante, não é porque estamos na Espanha, porque eu vivi 35 anos da minha vida no Brasil e 35 anos da minha vida no Brasil, eu sofri preconceito de alguma maneira. Sendo Aham. aquele preconceito, indireto de tipo: "Ah, fulaninha, você trabalha aqui?" Gente, sabe? De você entrar numa loja e você ser seguida, você entrar num mercado, do nada aparecer o segurança e tá atrás de você. Se eu fosse branca, será que isso aconteceria? Sabe, assim? Enfim, gente, Os seus não é filhos têm quantos anos? O o Bento e o Antônio Antônio tá estão com com 7 agora e o Bento com 5. Eh, um trabalho que eu faço com eles, que eu nunca foi feito comigo, até por ser uma outra geração, não aham. falo por ser culpa dos meus pais, eu falo por ser a a questão do entendimento deles como cor, que é o que eles tiveram, e era uma outra geração, né, então assim, uma coisa que eu trabalho muito nos meninos é autoestima. Mas assim, desde muito pequenininho, desde que eles aprenderam a falar, o seu cabelo é bonito, ninguém toca no seu cabelo, se alguém falar que não gosta do seu cabelo, você fala: "O problema é seu", vira as costas e sai andando. Então assim, eu acho que foram ferramentas que eu não tive, mas que eu coloco para que eles tenham essas ferramentas para eles poderem responder, né. Ontem, né, foi ontem, né, o dia da gravação aqui. Ontem foi um dia que eu fiquei realmente na merda, chorando e conversando ali com minhas 2 melhores amigas aqui da Espanha. As 2 são brancas, com filhos brancos, mas são assim, elas são incríveis, sério, e ali elas me acolhendo, me abraçando, chorando comigo e me falando a minha força, o que que eu poderia fazer com essa raiva, com essa dor? Primeira coisa, né, óbvio, dividindo tudo com o Daniel também, porque, ele mais do que ninguém sabe a dor do que é de que é
criar 2 filhos negros neste mundo, né, não é na Espanha nem no Brasil, é neste mundo. E ali eu falei: "Eu vou escrever um e-mail para a escola". Escrevi um e-mail para a escola, copiei pessoas interessantes, inclusive o diretor. Até este exato momento eu não tive retorno, e tô me preparando talvez para não ter. Mas uma conversa vai acontecer, isso vai acontecer. O diretor da escola é super respeitoso com a gente, super acolhedor, então em algum momento eu vou ter esse tipo de conversa com ele. Já marquei uma reunião com a professora do Bento e vou marcar uma reunião com a professora do Antônio, porque eu também quero introduzir esse tipo de tema com eles, porque, não por culpa deles, mas eles não estão acostumados. E aí a gente traz dados, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação. Mais ou menos, né, aqui falando de cabeça, o censo de 2022 que a gente viu do Brasil, a população do Brasil em 2022 era 55% se declarando negra, negra parda. Aqui na Espanha, os dados que a gente viu também da Universidade de Madrid, Complutense, de 2020, a informação que a gente pegou, era 1%, no 1,5%. Então, Caramba, assim, é muito baixo. é muito baixo. Então, assim, realmente eles não estão acostumados. Isso justifica? Não, isso não justifica. Não justifica, até porque esses dados que você trouxe do Brasil, né, a maior parte da população é parda, negra, e mesmo assim é o que você trouxe. E lá eu sofria também, né. A gente estava conversando também esses dias, até trazendo para cá para compartilhar com todo mundo, né, o quanto a nossa sociedade tá doente, né. São Uhum, vários temas, assim, que se misturam e a gente vai falar muito e voltar muito para esse assunto também, né, de maternidade, como preparar nossos filhos para N situações que eles podem passar, né. exato. Bullying, racismo, machismo, tudo, né, Tudo. toda O uma fato de sermos imigrantes, o e eu fato da estava gente ter falando o pra Amandinha sotaque diferente. de exatamente, eu estava falando pra Amandinha, né, eu não gosto muito de colocar a gente como caixinhas, né. Uhum. Eu acho que a divisão só atrapalha a gente pra mais disputa e tudo mais, eu prefiro ver todo mundo assim, né. Sim, sim, Somos sim. humanos e como que a gente pode se tratar, assim, Espera aí. melhor, né, como a gente pode agir com mais amorosidade um com o outro, como que a gente Sim, pode ensinar nossos filhos, a serem fortes e lidarem com situações desagradáveis, né, sim, sim, sim. porque a gente encontra pessoas que são más no mundo, né, que É, fazem horrores, né. Então são temas, assim, que como mães mexem muito com a gente, né, e eu estava conversando: demais. "Puta, meu, passar por" é o que a gente fala, às vezes a gente supera umas coisas, porque, cara, tá, é com a gente, É foda-se, não comigo. ai, e nem Exato. mas como que afeta a gente quando É, envolve os nossos filhos, é, né. As dores que, assim, parece que abre uma ferida na gente. Cara, como que eu lido com essa situação, né. E exato. depois que a gente passa por alguma situação que nos fere, a gente começa a ver: "Putz, mas eu deveria ter feito assim", ou senão a gente é boa para dar dica, né: "Não, mas e se você tivesse feito assim?". Mas na hora são situações que passam e congelam a gente, Paralisam, sabe, paralisam. paralisam. E vindo às vezes, de uns adolescentes que não sabem nada sobre a vida, sabe, né. Amiga, mas você começou a falar sobre o quão o mundo tá doente. Eu, como mãe, a minha vontade era de apontar o dedo na cara deles e falar alguma coisa, mas o mundo tá tão doente que eu não sei se esses jovens podem me pegar na esquina e me bater. Podem bater nos meus filhos. Você E se entende? paralisa, né, porque é isso, tipo, o que que pode acontecer depois? A gente fica pensando tanto isso, tipo, como a gente Exato. fala, né, briga de trânsito, antigamente é: "Mostra o dedo do meio", agora Agora não. tu Perdão, desculpa, te entendeu? É fechei, tipo, nossa desculpa. então é isso, né, é pensar também, tipo, e depois? E principalmente num ambiente, de repente, escolar, que você não sabe que tipo de bullying seu filho pode sofrer enquanto você não tá ali de olho, Exatamente, né. Ai, exatamente. são preocupações, assim, que afetam a gente de um jeito, dolorido, assim, né. E É, nossa parte é assim, como que a gente faz com que eles
se defendam, né. Acho que a que primeira eles se coisa, assim, não, fortaleçam. sim, não ser como essas criaturas que vocês estão vendo, assim, né. Exatamente. Mostrar Amiga, ontem a minha maior dor não era pelo que eu escutei, a minha dor era ter que era de pensar: "Como que eu vou ter esse tipo de conversa com os meus filhos e fazer com que eles fiquem alertas contra essas coisas?". São 2 crianças. Gente, isso é muita maldade. É muita maldade eu virar para um menino de 7 anos e para um menino de 5 anos e falar assim: "Olhem, fiquem alertas porque as pessoas são racistas". É fora, é fora. Só que infelizmente, não é de hoje que eu tenho esse tipo de conversa com eles, de uma forma uhum, geral no sentido de: "Você é bonzinho, você tem um bom coração", mas existe muita gente maldosa e que não tem bom coração e que faz maldade. E foi assim, a minha maior dor ontem, o meu maior choro ontem foi por isso, mas peguei toda essa raiva, todo esse ódio, fiquei com ódio. Peguei todo esse ódio, peguei toda essa raiva, escrevi o e-mail, mandei para o Dani, ele falou: "Tá ótimo", mandei pra escola, compartilhei ali com as minhas 2 amigas, compartilhei com você, eh, e fui atrás de ferramentas. Como que eu posso conversar com os meninos sem falar que nós passamos por isso, mas para eles entenderem que podemos passar. Aí a minha amiga virou e falou assim: "Amiga, eles sabem sobre o caso do Vini Júnior?". e tá muito perto de vocês, aí em Madrid e tudo mais, né. Exato. E aí eu falei pra ela: "Não", porque assim, a gente não é dos mais fanáticos por futebol. Eles gostam muito do Vini, eles são fãs do Vini e eles torcem para o Real Madrid. Mas a gente não assiste jornal, eles não acompanham coisas de internet, então eles são super alienados a isso, então eles não Uhum. sabem. Eu falei: "Bom, é um belo gancho". E aí eu peguei o vídeo da situação e assisti ontem com eles. Eh, e aí o Antônio tá com 7, então o Antônio tá mais questionador e mais observador. Ele falou: "Mamãe, o que que eles estão falando?". Eu falei: "Ele cobriu a boca e tá chamando o Vini de mono". Aí ele: "De mono?". Eu falei: "É, o que que você acha que ele tá querendo dizer com isso?". Ele falou: "Mamãe, ele tá querendo ofender ele tá chamando ele de macaco, ele tá querendo machucar o Vini". Falei: "Bom, ele entendeu". E aí, discorri ali um assunto com eles, que chamar de mono, a questão do tom da pele. Mas por que que ele chamou o Vini de mono? Porque o Vini, quando ele faz gol, ele dança, e isso provoca os outros jogadores, mas eles têm que devolver a provocação de uma outra maneira, não ofendendo a raça do Vini. Enfim, acabamos o assunto, foi bem leve, bem gostoso e tal. Uhum. E aí eu falei: "Bom, bela oportunidade, uma leitura". Eu tenho um livro muito legal, que é Educando Crianças Antirracistas. Uma querida amiga me presenteou com esse livro, e esse livro é, assim, sensacional. E aí na hora de dormir fomos ler esse livro. E aí eles foram me questionando página por página. "Mas o que que é Hã. isso? Mas o que é reparação histórica? Mas o que não sei o quê". Falei sobre escravidão, falei sobre reparação histórica. No livro fala uma coisa bem legal não, bem interessante. Falando ali da reparação histórica. "Observe no seu condomínio, quantas crianças negras moram no seu prédio?". Aí eles olharam assim: "Nenhuma, mamãe". Eu falei: "No Brasil também, só tinha mais uma família negra no nosso condomínio". "Na sua escola, quantas crianças negras tem na sua sala?". Aí o Bento: "Eu não tenho nenhum amigo negro". Eu falei: "No Brasil também? Na sala de vocês, do colégio de vocês também não tinham nenhum amiguinho ou marrom ou negro?". Aí eles foram fazendo assim, sabe. Uhum. Mas quando você vai num restaurante, quantas pessoas negras estão comendo com vocês e quantas pessoas negras estão servindo vocês? Aí eu fui explicar sobre esse tema com eles e tal. Trouxe para eles a questão da posição do pai deles no ambiente de trabalho, que provavelmente o pai deles é o único negro na posição que ele está hoje. E aí veio o choque. O Hum. Antônio mudou a feição. Ele me olhou com uma carinha assim e fez: "Mamãe, o papai pode sofrer racismo?". Aí eu fiz assim: "Filho, poder, ele não pode, porque racismo é crime". Aí ele falou: "O que que é crime?". Aí eu fui explicar pra ele o que que era crime.
E aí ele falou aí eu continuei, eu falei: "Mas talvez aconteça". Aí ele ficou assustado, assim, porque saiu de um Vini Júnior, que é um jogador, um ídolo, para o pai dele. Então, a Nossa, proximidade ali é. do que o pai dele pode sofrer. E aí é um trabalho que eu faço com o Antônio, que não foi feito comigo. O Antônio, em muitos momentos que a gente fala sobre a nossa cor, sobre a nossa raça, o Bento tem claro que ele é preto, que ele é negro. O Antônio não, o Antônio fala: "Ah, mas eu sou marrom", eu falo: "Mas a nossa raça é negra", que foi o que não foi trabalhado comigo. O pessoal falava: "Ah, não, você é clarinha, ah, você é clarinha, você é clarinha". E eu deixo Uhum. bem claro para o Antônio que o nosso tom de pele é marrom claro, mas a nossa raça é negra. E aí ele: "Não, mamãe, eu sei". Então é um trabalho que eu tenho feito Sim. muito com eles, no sentido de que ninguém pode diminuir a gente pela nossa cor, pela nossa por a gente não ser daqui. Entrei nessa temática também, e aí o Antônio virou e falou assim: "Mamãe, você sabe que tem criança que nem sabe que eu não sou daqui?" Eu falei: "Jura? Por quê?" "Porque o meu espanhol é perfeito, Hã. mamãe". Eu falei: "É isso, meu amor". Falei: "Mas e se eles perguntam, o Adorei. que que você fala?" Eu falo que eu sou brasileiro, que eu não nasci aqui. Eu falei: "E a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileiro. A gente não é menos". Ele falou: "Mas ninguém falou que eu sou menos. Bonitinho. Ninguém, todo mundo é diferente, mas ninguém é mais do que ninguém". Então é isso, você vai É vendo o isso, é trabalhinho. ne é isso, todo Você mundo vai é vendo o diferente, trabalhinho ninguém de mais que falar ninguém. que a gente não é menos, de que a gente é inteligente. Falei, né, da questão da posição do pai, o quanto o pai deles é inteligente, o quanto o pai trabalhou muito pra estar nessa posição. E aí eles começaram: "Mas eu também sou muito inteligente". Eu falei: "Você é", e o outro também. Ai, E aí, que sabe? E aí outra temática que fala no livro, que é muito legal, é sobre o cabelo. Que ninguém pode tocar no seu cabelo, que ninguém pode falar do seu cabelo, que o nosso cabelo é como uma parte íntima. E aí eu entrei neste assunto porque o Bento todo dia vem com o cabelo super bagunçado da escola. E aí ele falou: "Mamãe, é que eles adoram meu cabelo". Eu falei: "Tá, que admirem, não toquem". Falei: Você gosta que toquem no seu cabelo?" Ele falou: "Não". Eu falei: "Então fala, não toquem no meu cabelo. Eu toco no seu? Então não toque no meu". Então, sabe, assim, fui dando argumentos, fui dando ferramentas ali para eles estarem falando. Aí o Antônio já falou que os amigos dele ninguém toca no cabelo dele, talvez ali por uma questão da idade, já estão com 7, mas falei que ninguém pode falar, ninguém pode tocar no cabelo dele. Que mais que tinha no livro? Tem uma outra parte muito legal também, se eu lembrar eu volto. Mas enfim, amiga, são pequenas ferramentas, são pequenos instrumentos ali que é o que eu posso fazer. Infelizmente, eu não posso sair batendo em todo mundo, minha vontade é, mas eu não posso sair batendo, eu não posso sair tirando foto, eu não posso sair xingando, eh, mas é a ferramenta que eu tenho, que é muito triste. Parece fácil, vem aqui: "Ai, leio um livrinho para os meus filhos e falo sobre o assunto", gente, não. Dói, dói demais virar ou imaginar que por causa da cor dos meus filhos, eles possam sofrer preconceito, eles possam ser discriminados, sabe. Então, assim, é um tema muito delicado, é um tema que machuca muito comigo, principalmente por envolver os meus filhos. Como eu É, falei, se fosse só relacionado a mim, eu acho que, sei lá, é só eu usar a trança, que a trança é um pouco mais aceita. É só eu sabe, tá ok. Mas quando sim. envolve meus filhos, outro tema que eu ia falar sobre isso, né, outro dia tá até aqui do lado. O Bento teve um negócio de Dia dos Avós na escola e ele trouxe os avós. E ele pintou os avós de rosa. Eu não conversei com a professora sobre, marquei uma reunião com ela e eu quero falar sobre o assunto. Aham. E eu perguntei pra ele, eu falei: "Filho, mas quem que te deu o lápis? Você que escolheu a cor do lápis ou a professora te deu?" Ele falou: "Não, foi ela que me deu o lápis". Eu falei: "Você já parou pra pensar que você poderia ter pintado os avós de outra cor?" Aí ele: "Não". Eu falei: "Mas que cor que são os avós?" Aí ele: "Marrom". Eu falei: "Por que que você pintou eles de rosa?" Ele: "Ah, porque a professora me deu o lápis rosa". Eu falei: "Então da próxima vez você pode pintar os avós de marrom. Você pode pedir o lápis marrom". Então eu marquei essa reunião com a professora, porque eu quero falar sobre isso. É, Não existe só um tom de pele. Não sei se você já ouviu o termo aí cor de carne, que eles usam para falar sobre o lápis
do tom de pele, que a gente usava esse termo no Brasil, né. Hoje não se usa mais, mas aqui eles usam color de carne, que é pra falar que aquele tom é o tom de pele, mas não existe só um tipo de Uhum. color de carne, né. É. Então é um tema que eu quero trabalhar com a professora dele não tá acostumada, ou talvez deveria estudar um pouquinho fora da caixa, mas ok, que seja eu a falar pra ela: "Meu filho tem os avós marrons, o meu filho é marrom, então disponibilize lápis marrom para o meu filho se pintar, para o meu filho se reconhecer, para o meu filho se encaixar". Aliás, para o meu filho se encaixar não, ele não tem que se encaixar em nada, meu filho é especial e ele é do jeito que ele é. Mas sabe assim, talvez eu tenha que ser essa pessoa a introduzir na cabeça dos professores, a trazer alertas para os professores. O que eu ia falar do livro, no livro fala da situação do Vini. Tem meio que uma caricatura do Vini e fala sobre chamar as Uhum. pessoas de mono. E aí eu trouxe isso para os meninos, eu falei: "Olha que o Martin estava do nosso lado", e aí eu falei assim: "Mira que mono". Eu falei: "Que outra palavra que eu poderia falar para o Martin?". Aí o Antônio: "Ah, mira que hermoso, mira que bonito, mira". Falei: "Então, vamos tirar o mono da nossa vida?". Aí eles: "Vamos". Se alguém algum dia virar para vocês e falar: "Ai, que mono", por favor, não me llame de mono, me llame de outra coisa. Monos são monos, eu sou humano, sabes? Aham. E aí, pra gente tentar desmistificar essa coisa de: "Ai, que o mono é fofo". Não, mono é mono. E pra gente tem um outro peso ser chamado de mono, né. E aí eu trouxe um exemplo pra eles, eu falei: "Ah, quando eu era criança, me chamavam de girafa, porque eu era muito alta". Falavam: "Olha, Amanda, girafa, girafuda", né, não quis associar o mono, pra eles não terem mais essa referência, Sim. mas trouxe um exemplo de um outro animal, de girafa. Aí o Antônio: "E elefante?". Eu falei: podem querer chamar uma pessoa mais gordinha de elefante. Gente, isso não é legal. E aí Colocar eles limites, né, e desde cedo exato, isso é eles muito super importante. atentos. E eu acho que o movimento é esse. A partir do momento que o meu filho vira pra você e fala: "Por favor, não me chama de macaco", por mais que seja carinhoso pra você, na sua cultura, pra mim não é. Então me respeite, eu não gosto que me chame. Então a gente vai colocando limites, a gente vai impondo limites e vai É. mostrando o poder que essas crianças têm nessa sociedade, né. E repito mais uma vez, não é porque eu tô aqui e não tô lá. Provavelmente eu também trabalharia com eles esse assunto, talvez não descaradamente como eu estou trabalhando agora, talvez mais pra frente, não sei gente, não dá pra saber. Eh mas essa questão deles serem a minoria, acontecia também. Colégios particulares, colégios bons, colégios caros, você não encontra, porque ou é filho do ou é bolsista, ou o pai tá assim, dividando aqui e ali sabe, Sim. é a minoria, é a realidade da população negra, infelizmente. A gente tá fazendo de tudo para mudar isso, a questão da cota de bolsista, a questão de é reparação histórica, né, não é porque, ai, por mimimi, não, é reparação histórica. Fomos excluídos, fomos escravizados. Então assim, é um tema que talvez eu não fale muito, porque é um tema que me dói muito, mas eu acho que quando envolve meus filhos, talvez realmente eu tenha que falar mais sobre o assunto, talvez eu tenha que movimentar mais a minha casa, talvez eu tenha que movimentar mais os meus amigos, porque não basta falar: "Ah, eu não sou racista", nós precisamos ser antirracistas. Eu preciso da ajuda dos meus amigos, eu preciso da ajuda das pessoas que amam a minha família, que respeitam a minha família, que deem a mão com a minha família e enfrentem essa luta comigo, sabe. De fazer essa próxima geração ser uma geração Sim. que não olha a cor da pele, né, amiga, que não discrimine porque você é moreno ou preto, ou porque tem o cabelo isso, ou porque usa óculos, ou porque ai, É bom, a gente precisa evoluir muito, né. muito, E muito. agradeço por você ter compartilhado e trazido um tema que eu sei que para você é doloroso. Como mãe, como amiga, como humana, sinta-se acolhida. Obrigada, A amiga. gente, como eu falei, a gente volta a falar de temas, assim, muito importantes de maternidade e educação das crianças, porque eu acho que é através deles que a gente pode melhorar um pouquinho aí os relacionamentos, né, Eu deles acho para as que
inclusive. sim, eu acho que são sementinhas plantadas, né, eu acho que se eu fizer um pouco aqui, você faz um pouco aí, a minha amiga faz no colégio dela, a outra faz no outro. De alguma maneira, o Antônio, a gente estava indo para a escola hoje, ele falou sobre contaminar. E eu acho que é isso, se a gente contamina com ódio, com amargura, o mundo vai ficar cada vez com mais ódio, mais amargo, mais triste, mais doente. Mas se a gente planta com a sementinha do amor, com a semente da justiça, é a esperança que eu tenho, que os meus filhos tenham um mundo muito melhor. E se eu tiver que ir até as últimas consequências de situações, eu vou. Mesmo que o meu espanhol não seja dos melhores, mesmo que eu não seja daqui, mas eu tô aqui agora. Então, se meu propósito de vida é estar aqui agora e fazer alguma mudança, eu vou fazer. Que eu comece pela escola dos meus filhos, que seja falando com os professores, para eles serem mais respeitosos, mais cuidadosos e tenham esse olhar com os meus filhos e com as outras crianças que eles têm contato, que seja com os filhos deles que também estudam no colégio, que eu tenha que falar com o diretor, que eu tenha que fazer uma palestra, eu vou, sabe. Então eu acho que ontem foi um momento de muita tristeza, de muita dor, de chorar, de entrar em contato com isso, mas se eu de alguma maneira eu possa transformar tudo isso em força para fazer a diferença, eu sei que eu sozinha é pouco, mas que seja. Eu vou fazer alguma coisa, pelos meus filhos, pelo futuro dos meus filhos. Eu tenho certeza que meus filhos vão ser seres humanos incríveis, homens de caráter e que Isso. já falei isso aqui, que vão olhar para os meus filhos e falar: "Queria ser amigo do Antônio, meu, queria ser amigo do Bento", porque eles são incríveis e eles vão ser incríveis, homens incríveis. E que eu possa ter feito alguma coisa para ter mudado o futuro deles, sabe. Eh é difícil, é muito difícil falar, mas enfim, tô fazendo a minha parte, conto com vocês para que façam a parte de vocês também. Comprem esse livro maravilhoso, da Bárbara Carini, ela tem um perfil no Instagram, que é muito legal. Eu vou colocar aqui o arroba dela, é uma intelectual diferentona, alguma coisa assim. Fala sobre negritude, fala sobre pautas, maneiras que a gente pode conversar com as crianças e, enfim. Ai, Obrigada, obrigada, Su. obrigada a Tô você mais por leve. falar. É bom por isso, né, a gente É, compartilha, se ajuda e que a gente siga nesse caminho. sim, sim. Obrigada, Obrigada. Mandita, a gente volta Obrigada a mais você. um episódio semana que vem. Obrigada, gente.